Eu sou Alessandra Balbinot, sou palestrante e Master Coaching e quero te dizer desde já que é uma alegria ter você aqui comigo acompanhando a minha palestra no primeiro Congresso Nacional Online de Profissionais de Coaching e de Saúde. E hoje o que eu quero falar contigo é algo que fez total diferença na minha vida, na minha carreira, que é a palestra As 5 Etapas da Felicidade Profissional. Eu não sei qual momento você está vivendo, mas antes de te falar da palestra, eu quero te falar rapidamente um pouquinho da minha história, porque de repente você está vivendo algo parecido daquilo que eu já vivi. E aí você pode então identificar se de repente o que deu certo para mim pode também dar certo para você. Eu desde muito pequena, criancinha, eu sempre sonhei em ser palestrante. Eu sou a caçula de 3 mulheres e em casa então era só menina. Então tinha, logicamente, muita boneca. E as bonecas eu amava colocar elas todas assim numa parede, a me assistir sentadinhas, e eu ficava então ali durante horas falando com elas. Na época, ainda bem criança, eu achava que eu queria ser professora, porque minha mãe na época era professora. Hoje já é aposentada há alguns anos. Com o passar do tempo, eu fui observando que então as bonecas não preenchiam mais aquela necessidade. E aí foi quando na época de escola já eu comecei a observar, na minha época, bem provável na sua também, a gente não tinha essa opção de internet de fazer os nossos trabalhos. Então era realmente tudo à mão e ainda tinha naquela época, como hoje ainda tem, a questão de você fazer grupos e ir lá na frente da classe, da turma, apresentar esse trabalho. Essa era a melhor parte para mim. Era a parte que verdadeiramente eu adorava. Eu ansiava verdadeiramente por chegar o momento da apresentação. Ali eu até comecei a ganhar esse poder de barganha no momento de negociar, porque as pessoas geralmente queriam participar do meu grupo, porque a maioria delas não gostava de falar em público. E aí eu acabava me dando bem nessa história e acabei sempre desenvolvendo muito essa questão da oratória. Com o passar do tempo eu comecei a identificar, já entrando na adolescência, que não existia faculdade para ser palestrante. Te confesso que começou a me bater uma preocupação, porque eu não via de que forma eu iria realizar o grande sonho da minha vida de poder realmente interagir com públicos, interagir com pessoas. Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, e sempre busquei nas minhas atividades alguma forma de poder falar em público. Às vezes podia ser ler a ata da reunião, eu já ficava contente. Às vezes conduzir uma reunião, um próprio treinamento, passar recado, de qualquer forma que eu pudesse colocar a minha habilidade em prática, eu adorava. Eu trabalhei alguns anos antes do coaching, já tem aí mais de 4 anos que eu venho trilhando a profissão de coaching, vivendo de coaching e para o coaching, já há mais de 4 anos. Só que antes do coaching, eu trabalhei durante quase 8 anos na indústria farmacêutica. Eu já tinha uma carreira super promissora, onde eu já era bem remunerada, onde eu já tinha muitos benefícios comparado com a média do mercado tradicional. Eu já tinha uma baita oportunidade, uma baita colocação profissional. Passei por algumas multinacionais, sempre também buscando essa vertente da comunicação, do público, de desenvolvimento. Só que chegou um momento da minha vida, na minha carreira profissional, que eu já sabia que não era mais aquilo que eu queria fazer. Eu já sentia aquela eterna insatisfação. Nada estava bom. E isso começou a prejudicar resultado, prejudicar os meus relacionamentos e prejudicar também a minha saúde. Só que eu não via alternativa, não via perspectiva de melhora. Afinal de contas, as pessoas diziam que eu já tinha uma posição boa, eu já estava muito bem colocada, eu já tinha uma carreira em ascensão, e isso fazia com que a maior parte das pessoas não me desse apoio quando eu dizia que eu queria outra coisa. Que eu queria mudar, eu queria trabalhar com palestra, eu queria trabalhar com pessoas, eu queria poder contribuir com as pessoas. E aí foi onde eu descobri o coaching, o processo de coaching. E naquela época, em 2011, não se falava em coaching.
Eu, principalmente na minha região, no sul do Brasil, de cada 10 pessoas que eu falava sobre o que era coaching, 9 não tinha a menor ideia do que se tratava. E uma mais ou menos tinha uma leve ideia, mas também não tinha muita noção. E ali eu entendi uma coisa, que se eu queria ter resultados diferentes, eu ia precisar fazer alguma coisa diferente. Foi um curso de relações humanas do Dale Carnegie, de como fazer amigos e influenciar pessoas, que eu ouvi pela primeira vez a palavra coaching. E mexeu profundamente comigo. Eu lembro que já me gerou uma transformação em uma ferramenta apenas, em que o instrutor, até fugindo do protocolo do curso, acabou aplicando, e isso mexeu comigo. Eu voltei para casa decidida a buscar mais informações disso. Busquei, passei dias pesquisando, li muita coisa, entrei em vários vídeos, assisti muita coisa e decidi então que era exatamente isso que eu ia buscar para minha vida. Mas te confesso que ainda não entendendo 100% de forma clara o que era o coaching. Fui para São Paulo, busquei a minha formação inteira, sou membro da Sociedade Brasileira de Coaching, me formei com o Vilela da Mata, fiz toda a minha formação de Master com ele em São Paulo. Só que nos primeiros 5 minutos do primeiro dia de aula da minha formação de coaching, eu tive certeza absoluta que esse era o negócio que eu ia querer fazer para o resto da vida. Eu me senti, sinceramente, a pessoa certa na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ali eu descobri não apenas uma carreira em que eu sou apaixonada, mas eu descobri que o coaching seria a ponte que iria me levar, então, de fato, para minha grande realização, que é realmente trabalhar com palestras, trabalhar com conhecimento, trabalhar com você que está aí me assistindo, dedicando um pouquinho do teu tempo a prestigiar o meu trabalho. Eu sempre digo que o público sem um palestrante continua sendo um público, que você sem um palestrante continua sendo você. Agora, o que seria de um palestrante se não tivesse o público? O que seria de mim se não tivesse você aí a me assistir, a prestigiar o meu trabalho? Então, desde já, eu quero te deixar o meu muito obrigada, porque é uma honra poder estar aqui falando com você, fazendo parte, direto ou indiretamente, da tua vida. E eu espero, sinceramente, que as 5 etapas da felicidade profissional possa contribuir muito com o momento que você se encontra. E de lá para cá, quando eu descobri o coaching, eu mergulhei de cabeça e hoje já tenho aí mais de 4 anos vivendo de coaching e para o coaching. E, sinceramente, hoje a minha intenção é compartilhar com você as coisas que mais fizeram e que ainda fazem diferença na minha vida e na vida dos meus clientes. A primeira etapa da felicidade profissional que eu quero falar contigo, ela não é a primeira à toa. Ela tem uma razão de ser a primeira. Porque essa primeira etapa, ela é a base para você buscar todas as outras 4 etapas. E a primeira etapa, eu quero que você esteja presente aqui comigo. Toma nota disso, para você de fato poder colocar isso na sua vida. Eu sabia que eu estava insatisfeita, eu sabia que não era a vida que eu queria, eu sabia que aquilo eu não ia conseguir levar por muito tempo, mas eu não tinha certeza ainda o que eu queria, como eu queria, de que forma as coisas iriam acontecer. Eu tinha muito vago que eu queria ser palestrante, mas isso não era o suficiente para de fato me mover a buscar alguma coisa. E eu levei muito tempo para entender que eu precisava da primeira etapa, que é essa que eu vou te falar agora, que é o poder da clareza, o poder do foco. De você definir um foco, de você ter um alvo certo para buscar a sua felicidade profissional. Porque, de repente, você está num momento de eterna insatisfação, como eu também estive. E, de repente, você sabe onde quer ir, mas não sabe de que forma chegar lá. De repente, você já descobriu o teu caminho, mas ainda está aí capengando para alcançar os teus resultados. Eu não sei qual é o teu momento, mas independente qual seja, você precisa de
foco. Você precisa de clareza de onde você quer chegar. Durante muito tempo eu não tive clareza. E a partir do momento em que eu identifiquei no processo de coaching o poder do foco, e que ali eu lembro como se fosse ontem, eu traçando o meu planejamento, mas primeiro eu definindo o meu foco, eu determinando para mim mesma o que eu iria fazer. Porque primeiro de eu traçar como eu deveria fazer, eu precisei definir o que eu realmente gostaria de fazer, onde eu queria estar, onde eu queria chegar. Porque aí todas as outras etapas são consequência da primeira. Eu posso te falar de 20 etapas para a felicidade profissional, mas sem essa primeira, sem o foco, sem a clareza, as outras vão ficar sem uma base, sem uma estrutura. Por isso que eu estou reforçando com você isso, para você tomar nota, para você de fato escrever hoje, agora, você assistindo essa palestra comigo. Fica comigo aqui e escreve isso. Escreve onde você gostaria de chegar. O que de fato te move? O que de fato faz você ansiar por fazer? Qual atividade, qual ocupação, qual carreira, qual faculdade o teu coração bate forte? Aquilo, de repente, você, não tanto quanto eu, já desde pequeno, tendo certeza disso, mas ao longo da tua vida você tem indicadores fortes que te mostram profissionalmente o que você nasceu para fazer. Essa primeira etapa é algo que você não consegue substituir por nenhuma outra informação. Foco é foco. Foco gera direção. Direção, você consegue direcionar onde você vai colocar os seus recursos. Recursos financeiros, emocionais, a sua energia, o seu tempo. Você precisa saber disso. Onde é? Sabe aqueles tiro ao alvo, aqueles que o pessoal faz, que tem aquela bolinha com um alvo no meio que o pessoal tem que atirar e acertar bem no alvo? É isso que você precisa saber. Qual é o teu alvo? Onde está o xizinho lá adiante que você... E eu não quero que você pense agora se isso é possível, se isso é difícil. Eu quero que você simplesmente permita-se definir o seu foco. Porque o segundo passo, ele é a consequência do primeiro, que é o quê? É o passo do planejamento. Depois de você ter um foco definido, de você ter clareza do que você quer para se realizar e encontrar a felicidade profissional, aí então você entra na parte de planejamento. E isso também foi exatamente nessa ordem que as coisas aconteceram na minha vida. Eu precisei primeiro definir um foco, eu ter clareza, ter poder de clareza. E depois, então, eu tracei o meu planejamento. Eu sabia onde eu queria estar. Então, o planejamento eu fiz como eu iria chegar lá. De que forma? Eu desenhei essa rota de ação. Só que, lá na minha época, eu não tive ninguém que me falou de uma forma clara, quase personalizada, igual eu tô falando com você, exatamente o que eu deveria fazer. Isso foi um pouco de coaching e um tanto quanto intuição. De eu justamente estar ali alinhando todas essas informações, porque quando eu descobri todo o processo de coaching, tudo isso era muito novo. Então eu fui digerindo toda a informação, mas já colocando em prática, aprendizado acelerado, que é o quê? A gente ouvir, assimilar a informação e praticar. Esse é o melhor modelo de aprendizado, porque você gera o quê? Você gera emoção no aprendizado. E o ser humano só tem duas formas que ele pode aprender, ou através da repetição ou através da emoção. Lembra quando você era criança? Que a sua mãe, o seu pai, a sua avó, as pessoas que cuidavam de você te falavam 30 vezes por hora que você não deveria colocar o dedo na tomada. E você aprendia.
Você aprendia porque repetidas vezes alguém orientava você e dizia: não coloque o dedo na tomada, não coloque o dedo na tomada. Eu não sei se você foi que nem eu, teimosa, teimoso, mas eu coloquei o dedo na tomada. Não precisou minha mãe falar nenhuma outra vez. Eu aprendi pela via mais rápida, que é quando gera emoção. Então, você aprende com repetição ou com emoção. Logicamente que isso foi uma emoção negativa, mas gerou emoção e foi então armazenado o aprendizado que eu não poderia mais colocar o dedo na tomada. E por que eu tô te falando isso? Porque justamente quando você vivencia isso, quando você não apenas ouve isso, porque ouvir você ouve com os ouvidos, mas escutar, para escutar você precisa escutar com o coração, você precisa botar a mente para funcionar. Você começa então a praticar isso e vai te gerando emoção. E o aprendizado então vai se instalando mais rapidamente. Porque senão você de repente vai ter que assistir a minha palestra 20 vezes. E tem outra forma mais rápida. Você realmente pode, através da emoção, aprender muito mais rápido isso tudo que a gente está falando aqui. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você parar para fazer o teu planejamento, você definir o seu foco, você vai traçar o seu planejamento, você vai ver que começarão emoções a surgir, dúvidas, questionamentos, você vai ter que sair da tua zona de conforto. Isso eu preciso te falar desde já. Albert Einstein já disse que o conceito de insanidade é a gente querer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Então, se você quer ter resultado diferente na sua vida profissional, se você busca por essa felicidade profissional, eu te convido agora a botar isso em prática já, para que a gente possa estar aqui, aprendendo junto, um com o outro, e para que de fato tudo que eu esteja te falando não seja em vão, que você possa realmente aplicar na tua vida. E eu vou querer saber dessa história, eu vou querer saber, eu quero que você me conte depois, falando de todas as transformações que isso vai gerar na tua vida. Porque gerou na minha e gera na vida dos meus clientes, então por isso que eu acredito, que eu tenho segurança de estar aqui agora na tua frente te falando isso. Eu te desafio a colocar isso em prática e você vai ver que vai começar a ter resultado diferente. Depois que eu tracei o meu planejamento, depois que eu identifiquei toda a rota de ação, que eu ajustei, em que eu então fui desenhando todo o caminho que eu precisava percorrer, eu identifiquei a terceira etapa que eu precisava para buscar a minha tão sonhada felicidade profissional, que é a ação. O poder da ação, porque não basta você saber onde quer chegar, saber como você vai chegar se você de fato não entrar em ação. Eu levei um bom tempo para entender isso, porque eu te confesso, aqui entre nós, que um tempo da minha vida eu esperei as coisas caírem do céu. Eu achei que por eu já ter os meus talentos, já ter habilidade, já ter experiência, porque eu já tinha aí quase 14 anos já de experiência no mercado profissional, desde o meu primeiro emprego, então eu já ganhei um certo tipo de confiança. Eu achava que alguém iria me encontrar, um olheiro ia me achar, alguém, um caça-talentos, e eu ia fazer sucesso. Só que eu entendi que se eu não agisse de forma consistente, se eu não entrasse em ação, realmente, buscando aquilo que eu desejava, aquilo que eu tinha tido foco, que eu tinha planejado, ninguém mais ia fazer por mim. Eu precisava, de fato, fazer acontecer. E aí eu já sabia onde eu queria chegar e como eu ia chegar lá. Então entrar em ação foi muito mais fácil. Porque se eu não tivesse tido foco, o planejamento, igual você, se você hoje não tem um foco, não traça um planejamento, você vai agir conforme as coisas vão acontecendo. Quando você se percebe, você está 5 anos, 10 anos numa mesma situação, cansando e não fazendo de fato aquilo que você quer. Você vê o tempo passar e se ocupando o tempo inteiro, mas não quer dizer que você está produzindo o tempo inteiro. Porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve.
Você lembra do coelho lá no filme da Alice no País das Maravilhas? Que não sabe que caminho quer ir? Qualquer caminho serve. Então, de fato, hoje, você saber onde quer ir, quer estar, como você vai chegar e entrar em ação, quais as ações vão levar você mais rapidamente para o teu objetivo. E é a ação consistente que conta. Se você hoje for para academia uma vez por mês, você não consegue ter músculos definidos. Agora, se você ir regularmente, ter consistência na sua ação, você vai começar a ver. Em uma semana você não vê resultado. De repente, em um mês, um resultado leve. Mas em 6 meses, você já começa a ver resultado. Em um ano, você já começa a ver resultado. É igual falar de saúde. Às vezes as pessoas dizem que não consigo parar de tomar refrigerante. Tudo bem, a pessoa não tem objetivo com aquilo. Qual que é o seu objetivo com isso? O seu objetivo é ter mais saúde? Quanto de saúde? Qual a evidência? Seu objetivo é realmente se sentir mais disposto? É perder líquido? É desinchar? É ganhar saúde? É prevenir um possível diabetes? O que é? Quando você tem um objetivo, foco, é mais fácil de você chegar. Então, uma pessoa que para de tomar refrigerante hoje, daqui uma semana ela não vê a diferença. Daqui um mês ela não vê a diferença, mas daqui um ano ela vai ver. Daqui a 5 anos, se você tomar uma decisão na sua vida hoje de buscar a sua felicidade profissional, daqui um mês, de repente, você ainda não tem resultado. Daqui a 2 meses, também de repente você não tem. Daqui a 6 meses, pode ser que as coisas já estejam acontecendo para você. Mas daqui a 5 anos, onde você pode estar? Daqui a 10 anos, eu quero que você esteja presente agora aqui comigo. Pensa nisso. E se você não tomar uma atitude na tua vida, uma decisão hoje, decisão, não estou dizendo que você tem que fazer as coisas, não estou dizendo que você tem que colocar os pés pelas mãos, não, muito pelo contrário. Por isso que o segundo passo, a segunda etapa da felicidade é o planejamento. É você planejar de forma inteligente as coisas e não sair na emoção tomando decisão. Não, aí isso já não é mais inteligência. Inteligência é quando você pensa, quando você planeja, quando você de fato estuda o cenário, pesquisa, quando você se arma de informações, de conhecimento. Hoje nós vivemos num mundo onde existe uma corrente maciça de informações de graça para as pessoas poderem ter acesso. Então, a parte de planejamento, por isso que ela antecede a terceira etapa, que é a etapa da ação. Para você saber que quando você está de fato agindo, você está agindo com inteligência, você está agindo com coerência, você está agindo com planejamento. Isso faz toda a diferença. Porque aí você começa a controlar a sua vida e a vida para então de controlar você. Entrei em ação, busquei, fui, me joguei de cabeça, realmente me joguei de cabeça. Busquei, corri, fui atrás, ia para São Paulo praticamente todos os meses, investi dinheiro, energia, meu tempo e ainda em paralelo com a indústria farmacêutica. Já atuando com empresa aberta, com meu escritório todo montado, aí eu me desliguei da indústria farmacêutica e de fato fui viver de coaching e para o coaching, mas de uma forma totalmente estruturada, totalmente planejada. Isso eu levei meses para de fato as coisas acontecerem. Entre eu conhecer o coaching e viver só de coaching, eu levei alguns meses nesse processo. De 2011 a 2012, ali meados, eu definitivamente vi que eu já estava pronta para entrar em ação. Eu já vinha entrando em ação, mas aí de forma integral e definitiva. Aí sim, eu passei e tomei essa decisão. E depois da ação, que é o quê? É colocar a mão na massa. Literalmente é você pegar a massa, porque aí você já tá certo. Porque aí você já não tem mais dúvida. Você focou, planejou, tá entrando em ação, a gente entra na quarta etapa da felicidade profissional. Se você deseja alcançar ela, que é a etapa da melhoria contínua. Eu já sabia que eu tinha talento, eu já sabia o que eu ia fazer
como eu ia fazer, eu já estava fazendo. Só que eu não ainda estava pronta. Ainda não estava na minha melhor performance. Aí eu identifiquei. E para compartilhar contigo, um dos conceitos mais incríveis de felicidade que eu já ouvi é o conceito de Aristóteles, que ele falou no século IV a.C. Ele disse que o indivíduo só pode ser feliz quando utilizar os seus talentos na potencialidade máxima e viver para respeitar e satisfazer os seus valores mais profundos. Ali eu identifiquei que o meu talento precisava ser melhorado continuamente. Que não bastava eu entrar em ação, eu precisava melhorar de forma intencional. Eu precisava potencializar ao máximo aquilo que já era bom, mas eu precisava estar, e ainda estou e sempre estarei, em constante desenvolvimento, em melhoria contínua para sempre. Porque eu nunca vou estar pronta, você nunca vai estar pronto. Mas uma das frases que mudou completamente a minha forma de olhar as coisas é que feito é melhor do que perfeito. Enquanto eu quis, de fato, entrar em ação somente quando eu fosse perfeita, eu sofri muito, era um peso muito grande nas minhas costas. E quando eu identifiquei que eu não precisava carregar esse fardo, que eu precisava fazer sim, dando o meu melhor, melhorando continuamente, aí, de fato, eu comecei a experimentar resultado. E essa é a quinta etapa da felicidade profissional. Esse é o resultado que eu comecei a colher. De estar aqui agora falando com você. De hoje poder ser uma palestrante profissional. De hoje fazer parte de uma das maiores agências de palestrante do Brasil, a Fadel Palestrantes. Por quê? Porque eu identifiquei que somente melhorando continuamente, potencializando os meus talentos, eu conseguia, então, de fato, potencializar também os meus resultados. E eu tenho certeza que isso para você vai fazer uma grande diferença. Porque muitas vezes a própria sociedade nos ensina que a gente tem que fazer e já ter resultado. Tudo é um processo. Tudo são etapas que nós construímos. E não adianta você querer viver na lei do mínimo esforço. Quantas vezes na nossa vida a gente planta preguiça, desânimo, reclamação, conflito, mas na hora de colher a gente quer colher sucesso, prosperidade, saúde nos relacionamentos. E isso eu identifiquei que eram 5 etapas hoje óbvias, etapas simples. Não estou dizendo para você que são fáceis, mas são simples. Simples porque diz apenas respeito em relação a você, a quem você é, a quais os objetivos que você tem, os quais sonhos você tem dentro de você, quais metas você vai traçar para a tua vida, para a tua carreira, para a tua felicidade. Essas 5 etapas de você ter foco em primeiro, de você ter planejamento em segundo, ação em terceiro, melhoria contínua em quarto e colher resultados por último. Vai por mim. Independente do que você queira fazer profissionalmente, independente de onde esteja a tua felicidade profissional, se você colocar em prática essas 5 etapas da felicidade profissional, eu te garanto uma coisa, que você vai começar a colher resultados diferentes. Funcionou assim na minha vida, funciona assim nos meus clientes em coaching e eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Mas antes disso, você precisa tomar uma decisão. Você precisa se conhecer, você precisa identificar quais são os teus talentos, os teus valores. Busque esse autoconhecimento. Entenda a potencialidade que hoje está dentro de você. Essa potencialidade que de repente está adormecida, mas ela está aí. Eu te garanto. Nelson Mandela, num discurso de posse em 1994 na África do Sul, após mais de 20 anos preso, ele finalmente tomou posse
e foi nomeado presidente da África do Sul. Um grande líder humanitário que tivemos, um homem que realmente brigou pelos direitos humanos, pelos direitos dos negros. Ele, no seu discurso de posse, ele proferiu algumas palavras e eu gostaria de compartilhar contigo. Lembra que eu te falei que eu quero compartilhar contigo as coisas que fizeram e fazem diferença na minha vida? E esse discurso dele eu escutei na minha formação de coaching em São Paulo e tocou forte o meu coração. Foi um divisor de águas na minha vida e é por isso que eu quero compartilhar ele contigo agora. Algumas pessoas dizem que a autoria não é dele, enfim, não importa, eu sei que ele falou essas palavras e ou a autoria dele ou de autor desconhecido. Ele diz o seguinte: nosso grande medo não é do que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É a nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos amedronta. Nos perguntamos: quem sou eu para ser tão brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Você é um filho de Deus e nasceu para manifestar a glória de Deus que há dentro de você. E não é apenas em alguns de nós, mas em todos nós. Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se sintam diminuídas em torno de você. Porque é à medida em que deixamos a nossa própria luz brilhar, que inconscientemente nós damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Eu pergunto então para você: quem é você para não ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Você nasceu para manifestar a glória de Deus que há dentro de você. E hoje, não se preocupe em buscar onde está a sua profissão, se essa é a sua dúvida. Busque ver onde o seu coração bate forte, que a sua profissão vai estar lá dentro. A sua felicidade profissional vai estar lá dentro. Então, lembra disso que eu estou te falando. Você pode não lembrar de quase nada da minha palestra, mas eu quero que você lembre de duas coisas: das 5 etapas, do foco, do planejamento, da ação, da melhoria contínua e do resultado. E que você lembre que você nasceu para brilhar, que você nasceu para fazer diferença, que você nasceu realmente para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível. Eu espero ter contribuído com você de alguma forma. Eu te agradeço mais uma vez a tua companhia, a sua paciência de você estar aqui acompanhando o meu trabalho. Para mais informações sobre o meu trabalho, você pode entrar no meu site, é www.alessandrabalbinot, escreve balbinote com temudo.com.br. Meu Facebook é Alessandra Balbinot Coaching. Se você quiser falar comigo, se você quiser me dar um feedback dessa palestra, se você quiser compartilhar comigo um pouco da tua história, eu vou ficar muito feliz em poder saber um pouquinho mais da tua vida, em poder realmente te conhecer um pouquinho melhor. Então, eu quero te desejar agora que você tenha excelentes descobertas e que Deus possa realmente abençoar ricamente a sua vida pessoal, a sua vida profissional, para que você realmente encontre o seu lugar no mundo, para que outras pessoas possam ser beneficiadas através do teu trabalho e que você, acima de tudo, encontre a sua felicidade profissional, a felicidade nos teus relacionamentos, que você realmente possa escrever uma história da qual você vai ter orgulho de contar. Que você possa, a partir de hoje, criar um mundo do qual você tem orgulho de participar e pertencer. E a gente se vê em breve, por aí, em algum lugar do mundo.